lá e casou com um irmão e foi até o 7º marido. Lá no céu, Senhor, com qual deles aquela mulher vai ficar? O Senhor disse: nenhum, porque lá no céu não se casa, também não se dá em casamento, serão todos anjos de Deus. Eu vi os irmãos, eu acho que é Beca que fala, com essas becas assim, homens e mulheres, tudo na mesma veste. Eu falei: Jesus, eu acredito que os anjos vai ser tudo assim, tudo bonito assim, irmão. Modéstia à parte, Davi, você ficou com um anjão bonito mesmo. Pensa, ficou bonito, irmãos. Eu falei no Plínio ali que eu e ele nós íamos levar água para o coral lá no céu. Aqui os irmãos às vezes recebem aula, mas lá no céu, para cantar só Jesus mesmo, nós vamos levar pelo menos água. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, versículo de número 25. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu quero me apegar aqui no versículo de número 27, que diz assim: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Amém? Eu quero pregar essa noite sobre o seguinte tema: as oportunidades que Deus tem dado à igreja. Interessante, irmãos, que Jesus, falando aqui no Evangelho de Lucas, essa mesma mensagem nós vamos encontrar ela tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, quanto também agora no Evangelho de Lucas. Eu estava lendo as 3 versões. Eu não sei se porque Lucas, escrevendo aos gregos, ele trouxe uma mensagem poética. Tanto é que nós vamos ver nesse mesmo livro o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, é uma mensagem mais poética. E eu achei mais compreensível aquilo que eu quero expressar aqui em Lucas. Interessante, irmãos, que aqui está falando da vinda de Jesus. A igreja de Deus, ela está vivendo esse momento já há tempos. Eu tenho 27 anos e desde os 5 anos eu vejo minha mãe dizendo que Jesus vinha. Naquela época falava-se muito na Bahia que o mundo ia acabar. E tudo bem que se passou, 2000 anos se passou, mas nós estamos aqui. Mas a igreja de Vila Bom Jardim, ela tem uma esperança. No momento certo, o Senhor vai raiar mesmo sobre as nuvens, vai descer com poder e glória. Nós vamos descansar, vamos cantar lá em cima. Todo esse sofrimento vai passar, porque Apocalipse, João dizendo em Apocalipse, ele diz: olha, as coisas velhas se passaram e agora tudo se faz novo. Ei, querido, nesta noite, alegre teu coração, Deus fará coisas novas. Se porventura ainda na terra não tiver paz, lá em cima nós vamos cantar o hino da vitória, porque Deus tem uma promessa para a igreja de Vila Bom Jardim. Deus tem uma promessa na nossa vida. Portanto, não fique cabisbaixo, triste não. Levanta a tua cabeça, dê glória, adore a Deus nessa noite, porque é a oportunidade de ensaio que nós temos, irmãos. Interessante que, falando na vida de Jesus, a Bíblia nos dá alguns parâmetros. Na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 20, ele diz que já os últimos tempos. Lá em Isaías, ele diz no capítulo 2, versículo 2, que já os últimos dias. Mas já na primeira carta de João, no capítulo de número 2 e versículo 18, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. Querido, nós estamos vivendo exatamente, por que não dizer, os últimos segundos da igreja na terra. E se nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de entrarmos na presença dEle, de adorar Ele, porque a adoração é isso, é receber adequadamente a revelação de Deus. Só adora verdadeiramente aquele que recebe a revelação de Deus, que tem a paz de Deus sobre a sua vida. E se você nesta noite pode regozijar por ser crente, por ter o Evangelho sobre o teu coração, sobre a tua vida, você tem toda a oportunidade de adorar a Deus, você tem toda a liberdade. Nós estamos aqui, irmãos, em um culto de adoração. É o 3º ano dessa festa. Os irmãos estão aqui firmes. Já se passou a irmã Beth, está agora o Elias sob o domínio do coral, mas Deus continua sendo adorado em nosso meio, e até Ele vir, irmãos, nós vamos adorar Ele. É essa a missão da igreja na terra, é adorar o nome do Senhor, é exaltar aquele que é, que sempre foi e que sempre será.
estamos